Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de fazer um vídeo sobre um dos bispos mais controversos de todo o tradicionalismo, tá? Isso incluindo tanto os lefrevistas quanto os sedevacantistas, tá? Aqui falo em um tradicionalismo em sentido amplo, que foi o Dom Pierre Martin Ngo Dinh Thuc. É assim que pronuncia o nome dele, tá? Não Thuc, né? Como se fosse anglicizado, como alguns fazem. É Thuc mesmo, tá? Do jeitinho que tá escrito. Ou usando o nome vietnamita dele, né? Pero Martin Ngo Dinh Thuc. Eu vi 2 vídeos que trataram brevemente sobre ele. Aliás, um deles aprofundou um pouco, mas de maneira meio, digamos assim, superficial. Diria até que maneira quase caótica, né? Que foi a exposição do Vinícius Mérida, que é um historiador do tradicionalismo, que ele tem um canal, né, que é Entre a Cruz e a História. Fez uma exposição que não me agradou muito, né? Inclusive até suspeito que ele tenha usado um texto que está em meu site, que não é meu, é de um amigo, e que talvez não tenha dado a devida referência. Vocês vão entender já o porquê. E outra exposição, dessa vez de maneira mais breve, foi a exposição do padre José Eduardo, que fez um vídeo de quase 4 horas contra o tradicionalismo, né? Ele também falou sobre o Dom Thuc, mas de maneira um tanto superficial, tá? O fato é que o Dom Thuc, ele divide, digamos, opiniões, tá? E alguns fazem uma caricatura grotesca dele, tá? Não que, bem, a meu ver, o próprio Dom Thuc deu munição, né, para isso, mas devemos ser justos, né? E falar sobre quem realmente ele foi. Alguns aderindo a teorias conspiratórias, até o romantizam, né? Dizendo que ele foi sequestrado e outras coisas que tais. Bem, meus amigos, eu vou aqui vou me utilizar do texto do meu amigo, né, o Sandro Aureliano, que escreveu um estudo, um artigo, né, é um estudo em forma de artigo. Eu até acho que daria para fazer um livro a respeito disso, em que ele fala sobre a verdade, tá? Sobre qual foi o fim de Dom Thuc mesmo. O que aconteceu com ele? De verdade. Sem cair em caricaturas ou na romantização da sua vida, tá? E eu ofereci esse espaço, inclusive, para publicar o estudo dele, porque eu achei muito pertinente, utilíssimo. E aqui nesse artigo tem apêndices e imagens que são exclusivas, que ainda não tinham sido publicadas, que foram publicadas primeiramente em meu site, graças a ele. Sobre o que realmente, o que aconteceu com o Dom Thuc. Ele entrou em contato com o próprio Vaticano, ele entrou em contato com a congregação que, digamos assim, o resgatou, tá? E
é inequívoco, tá? Inequívoco o fato de que ele realmente morreu reconciliado com Roma, tá? Isto é inequívoco. Não tem como discutir isso. Mas vamos lá. O nome o título do artigo é O Resgate de Godin-Tuk. E subtítulo bem extenso, né? Esclarecendo alguns fatos e corrigindo alguns equívocos sobre a breve e controversa passagem do bispo Petrus Martinus Godin-Tuk. É o nome dele latinizado aqui, né? Pelo cenário sede vacantista. Breve biografia do bispo Godin-Tuk. 1897, ano de seu nascimento. 1984, data do seu falecimento. Godin-Tuk nasceu em 6 de janeiro de 1897 em Phu-Can, em Hue, em uma família nobre. É bom lembrar que o nome é vietnamita, tá? Então o PH não tem necessariamente som de F. Ele é o terceiro dos 9 filhos de Michel Godin-Ka. É bom observar que o sobrenome de Tuk é Godin, tá? Não é Tuk, tá? Então podemos dizer que aí a Pierre Martin são os seus primeiros nomes, né? Tuk é um outro nome e o seu sobrenome de familiar é Godin. Continuando. Um grande mandarim das dinastias Tantai e Duitan, originário da aldeia de Taipong, distrito de Le Thuy, província de Quang Binh. Quando adolescente, Godin-Tuk estudou na escola Pelerin, escola particular controlada pelo irmão Lassan, de 1904, ano da fundação da escola, até 1908. Em setembro de 1909, ingressou no seminário menor Nanin Quan Tri. Em setembro de 1917, ingressou no seminário Pu Xuan, na diocese de Hue. Mais tarde, é bom lembrar, o Dom Tuk, ele seria, né, arcebispo da diocese de Hue. Em novembro de 1919, Dom Eugène Ali enviou-o para estudar no exterior, na escola missionária romana. Durante esse período, em dezembro de 1922, o ministro Peter Nguyen U Bai, acompanhando o rei Cai Di, à França, veio a Roma, enquanto estudava no exterior, em Roma. Godin-Tuk recebeu os seguintes títulos: Doutor em Filosofia, em 1922, e Doutor em Teologia, em 1926. Para você ver que ele tinha 2 doutorados, então ele não era uma pessoa tola, inculta. Em 20 de dezembro de 1925, em Roma, o cardeal Van Rossum o ordenou ao sacerdócio. Depois disso, o padre Godin-Tuk continuou estudando mais um ano na Universidade Apollinaire para obter o título de doutor em Direito Canônico em 1907, um terceiro doutorado. Sim, o Dom Tuk, ele tinha 3 doutorados, tá? 3. O padre Godin-Tuk foi para a França estudar no Institut Catholique de Paris, de 1927 a junho de 1929, e formou-se em bacharel em artes. Retornando, para vocês verem que a formação acadêmica de Dom Tuk era, digamos assim, excelente, né? Não tem o que discutir. Retornando ao Vietnã em 1909, o padre Godin-Tuk trabalhou como professor da Ordem do Sagrado Coração de Tuc Wa, Tron Na Hue, a partir de novembro de 1909. Em setembro de 1931, Dom Alexandre Chabanon nomeou professor do seminário Pu Xuan de Hue.
Em outubro de 1933, tornou-se diretor da escola Tien Hu Providence, uma escola católica particular em Hue. Em 1985, tornou-se editor do jornal Sacerdos Indosinenses. Tornou-se o primeiro bispo da diocese de Vinlon. Em 8 de janeiro de 1938, o Vaticano estabeleceu uma nova diocese, Vinlon, incluindo as províncias de Travin, Bentré e 2 distritos da província de Canton, Cauquet e Traon. A sede de Roma nomeou o padre Godin-Tuc como bispo titular de Suzina para liderar a nova diocese. Em 4 de maio de 1988, na Catedral de Pucanhue, o núncio apostólico Antonin Drapier presidiu a cerimônia de sagração episcopal do novo bispo Godin-Tuc. Ele é o terceiro bispo vietnamita. Em 1988, Godin-Tuc recebeu oficialmente a diocese com o lema Miles Christi, Soldado de Cristo. Este é o primeiro bispo da nova diocese de Vinlon. De 23 de junho a 1988, de 23 de junho de 1988 a 24 de novembro de 1960, durante o seu mandato de 23 anos, Godin-Tuc empenhou-se em construir a diocese de Vinlon, arcebispo de Hue. Em 1960, a Igreja Católica Vietnamita passou por um novo ponto de virada. A Sé Romana estabeleceu a hierarquia com 3 arquidioceses, Hanoi, Hue e Saigon. Godin-Tuc foi promovido a arcebispo da arquidiocese de Hue. Dom Anthony Nguyen Van Thien foi nomeado bispo da diocese de Vinlon para substituir Godin-Tuc. Em 12 de abril de 1961, Godin-Tuc recebeu oficialmente a diocese de Hue. Tornou-se o primeiro bispo vietnamita a liderar a diocese. As turbulências espirituais de Godin-Tuc. Em agosto de 1963, o governo de Godin Dien, no sul irmão do Dom Tuc, no sul paralelo 17, mergulhou em uma tempestade, uma crise que ameaçava entrar em colapso. Godin-Tuc também é alvo de forças do regime anti-Go. Portanto, o núncio apostólico de Saigon na época, Dom Salvatore Asta, a quem Godin-Tuc auxiliou na consagração de bispos em Roma em 1902, exortou Godin-Tuc a deixar rapidamente o Vietnã e partir para participar do Concílio Vaticano II. Enviar Godin-Tuc ao concílio pode ter sido um plano, entre aspas, razoável e estratégico, alinhado ao entendimento do núncio apostólico sobre a situação daquela época. Enquanto participava do concílio e depois se exilava na Europa, Godin-Tuc recebeu notícias aterradoras. O governo de Saigon foi derrubado, e os seus 2 irmãos mais novos, e depois outro irmão, o senhor Go-Di-Can, foram executados pela facção golpista. A mãe faleceu, toda a família Go foi tragicamente destruída. Numa época em que os irmãos vivem e morrem juntos, o bispo teve que deixar a sua família, a sua terra natal, para viver sozinho numa terra estrangeira, criando naturalmente um terrível colapso mental para ele. Além dos desastrosos acontecimentos de reforma da Igreja do Concílio Vaticano II, que Godin-Tuc em alguns momentos não aceitou. Tudo isso foi condensado no homem que uma vez recebeu de forma excelente 3 títulos de doutorado. Godin-Tuc, o homem que uma vez viu o auge da fama religiosa e mundana para sua família, agora de repente sofreu uma decepção sombria que o levou ao caminho da oposição a Roma. Secessão da Igreja Romana. Em meados da década de 1970, enquanto vivia exilado na Itália, o solitário, deprimido e empobrecido Godin-Tuc fez amizade com
Maurice Revaz, um padre suíço que, na época, lecionava direito canônico no seminário tradicionalista da Sociedade Sacerdotal São Pio X, que o arcebispo Marcel Lefebvre havia fundado em Écon, na Suíça. Durante a década de 1960, muitos clérigos e leigos tradicionalistas na Europa e América estavam impacientes com a relutância de Lefebvre em sagrar bispos tradicionalistas. Por sua vez, o cônego Revaz estava convencido de que o verdadeiro Papa Paulo VI estava preso em uma masmorra no Vaticano, com um impostor desempenhando o seu papel como Papa. Por volta de 1966, o cônego Revaz ouviu falar de um leigo perto de Sevilha, na Espanha, que também acreditava que Paulo VI ou estava prisioneiro no Vaticano ou mantido em estado de entorpecimento para poder ser manipulado. Revaz começou a se corresponder com seus dois líderes, Clemente Domingues Gomes e Manuel Alonso Corral, que há vários anos afirmavam estar recebendo visões de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Após uma viagem a Roma e uma tentativa fracassada de encontrar e libertar o Papa Paulo VI, preso e ou drogado, Revaz deixou o seminário de Écon permanentemente e foi para a Espanha, com dois companheiros, uma visionária irlandesa que dizia estar recebendo mensagens do Papa encarcerado e ou drogado, e uma freira alemã, Querubina, que há algum tempo trabalhava no seminário da Fraternidade de São Pio X. Para vocês verem que coisa, né? E isso é assustador, meus amigos, porque como é que alguém consegue acreditar numa história dessas? Entendeu? Ainda nas suas elucubrações, acreditar que um Papa estaria preso numa masmorra com um impostor que seria um sósia atuando no lugar dele. E mais, né? Vocês acreditar, assumir uma posição a partir de uma revelação privada, né, de supostos místicos, como nós estamos vendo aqui. E veja que grave, né? Uma suposta mística estava até dentro da Fraternidade de São Pio X. Mas vamos continuar. O cônego Revaz conhecia bem Godin Took, tanto por fazer muitas visitas a Roma, onde o Took estava exilado desde 1963, quanto por uma viagem que Took fizera ao seminário Écon. Revaz convenceu Godin Took a ir à Espanha para consagrar padres e bispos para o grupo Domingues e Alonso. Há relatos de fontes muito hostis a Godin Took de que o cônego Revaz e seus companheiros convenceram o Took a realizar ordenações e consagrações ao persuadi-lo de que o Papa Paulo VI, por bilocação, o verdadeiro prisioneiro e não o impostor, havia aparecido na Espanha e aprovado a ideia. Impressionante, né, meus amigos, que é para vocês verem, três doutorados não foram suficientes para Godin Took não perceber que, digamos assim, algo muito errado não estava certo. Né? E, bem, querendo ou não, né, o fato aconteceu. E vamos lá. De qualquer forma, poucos dias após as ordenações e consagrações realizadas por Godin Took na Espanha, o Vaticano anunciou publicamente que o mesmo havia sido automaticamente excomungado por tentar consagrar bispos sem um mandato papal. Took, no entanto, expressou rapidamente arrependimento por suas ações na Espanha e buscou perdão do Vaticano, sendo a excomunhão então levantada. O grupo comandado por Domingues Alonso, entretanto, continuou sem Took.
Os recém-feitos bispos, em poucas semanas, começaram a ordenar padres e consagrar bispos e, com a morte de Paulo VI, em 1978, declararam-se a Santa Igreja Palmariana, Iglesia Una Santa Católica Apostólica e Palmariana, né, como eles dizem. De acordo com uma reportagem publicada na revista Angelus Press, em junho de 1962, Tuque teria retido a intenção de conferir ordens sagradas no Palmar de Troia, ou seja, teria simulado o sacramento. Simulação, aliás, que teria voltado a repetir-se, mas desta vez durante a celebração do novo uso do Misse. Isso daqui, meus amigos, é gravíssimo. Gravíssimo, tá? Gravíssimo. Como é que ele retém a intenção para simular sacramentos em um caso de conferir ordens sagradas? Eu, sinceramente, não acredito nisso, tá? Eu realmente acredito que ele ordenou padres e sagrou bispos naquela ocasião em Palmar de Troia. Continuando, em 1981, Tuque concelebrou a nova missa com o bispo de Toulon, França. 3 semanas depois, consagrou o padre Gerhard Laurier, segundo o padre Anton Tchekada, que Deus o tenha. Tuque se desculpou por concelebrar a nova missa, dizendo, entre outras coisas, que ele apenas aparentou celebrar a missa, ou seja, teria uma vez mais simulado o sacramento. Coisas que não se pode fazer, diga-se passagem. Reincidência. Logo após a remoção de sua excomunhão, Godin Tuque voltou a consagrar bispos. Desta vez, as consagrações foram para uma grande variedade de grupos. Alguns deles não eram nem mesmo católicos romanos. E há diversas fotos aqui. Por exemplo, ele com Jean Laborie. Aí depois das sagrações, né, do Gerhard Laurier, que era católico de fato. Carmona e Samora, que também são católicos de fato. E continuando. Em fevereiro de 1962, 25 de fevereiro de 1962, diga-se de passagem, né? Dia do meu nascimento, inclusive, Tuque emitiu uma declarácio proclamando a sede vacante. Declaração que foi reiterada em maio de 1963. Nessa segunda ocasião, o documento foi elaborado e assinado em conjunto com 4 outros bispos de sua linha episcopal. Contudo, essas declarações tornaram-se nulas em 1984, quando Godin Tuque realizou a sua retratação, que mais tarde veremos. Excomungado uma segunda vez por essas últimas consagrações, Godin Tuque mudou-se para Rochester, Nova York, onde por 1 ano e 9 meses viveu com o bispo Louis Vézel, que havia sido consagrado por um dos bispos que Godin Tuque anteriormente consagrara. Louis Vézel, nascido em 29 de janeiro de 1930 em Rochester, Nova York, faleceu em 1º de janeiro de 2013. Foi superior de uma comunidade sedevacantista de franciscanos nos Estados Unidos e bispo na linhagem sucessória de Godin Tuque. Enquanto vivia com o bispo Vézeles no norte do estado de Nova York, Tuque foi convidado por clérigos vietnamitas para ir a Nova York participar de uma conferência de exilados vietnamitas. Lá, Tuque foi convencido a se juntar a alguns vietnamitas exilados que viviam em seminário no Missouri e de que eram leais ao Vaticano. Meses depois, Godin Tuque morreu. Após a sua morte, o Vaticano divulgou uma declaração dizendo que ele havia recentemente pedido e recebido o perdão de João Paulo II. Entretanto, clérigos vietnamitas foram acusados de haverem sequestrados Godin Tuque e de estarem mantendo em cárcere privado. E que nós veremos depois. O resgate de Godin Tuque, uma jornada de reconciliação e controvérsias. O trabalho de resgate do bispo Tuque progrediu de forma muito dramática e delicada.
devido à engenhosidade dos personagens que ajudaram o bispo, tanto material como espiritualmente. Este é o padre Peter Tran Van Dien, da Diocese de Hue, que se apresentou à congregação vietnamita nos Estados Unidos. O padre Barnabé Nguyen Duc Thiep, diretor da congregação vietnamita de Carthage, Missouri, nos Estados Unidos. O senhor Tran Dinh Tron, que possui um hotel em Nova York, e o senhor Juan Ngoc Tro, nos Estados Unidos, haviam trabalhado com o bispo Tuc em Hue. Antes do Tet, ano novo lunar de 1964, por acaso, um padre vietnamita em Nova York descobriu a presença de Tuc entre os frades franciscanos em Rochester. Essa notícia chegou aos ouvidos do senhor Tran Dinh Tuong em Nova York e depois aos ouvidos do padre Tran Van Dien na congregação da Mãe do Redentor em Carthage, Missouri. O padre Tran Van Dien escreveu uma carta ao senhor Huang Ngoc Tro em Central dizendo ao senhor Huang Ngoc Tro para telefonar e pedir para se encontrar com o bispo Tuc. Durante a visita, Tuc expressou seu desejo de ir a Cali visitar parentes desfavorecidos. Por ocasião de Tep Japti de 1964, o padre Dien voou para Nova York para visitar Tuc, que residia na ordem franciscana. O padre Dien convidou Tuc a participar da cerimônia dos ancestrais de Ano Novo, realizado pelo povo vietnamita em Washington, Distrito de Colômbia, Washington DC. A viagem de carro do padre Dien, do padre Nguyen Duc Thiep e do senhor Tran Dinh Tuong, carregando Godin Tuc, parou em Nova York para pegar combustível. Depois dirigiu-se imediatamente para Washington, para no setor apostólico. O bispo Vezeli enviou um homem para atuar como guarda-costas e proteger o bispo Tuc. No caminho, os dois lados discutiram e levaram o assunto à polícia para arbitragem, e a polícia afirmou que Tuc tinha plena autoridade para escolher a sua residência. Assim, Tuc escolheu a comunidade vietnamita e a Sé Romana. O padre Dien levou Tuc ao encontro do núncio apostólico para preparar os documentos de reconciliação e enviar a Roma. Depois disso, o senhor Tran Dinh Tron levou o bispo Tuc para ficar temporariamente hospedado em seu hotel, em Nova York. Em 25 de fevereiro de 1964, Godin Tuc voou para a igreja vietnamita Kong Kong, no Missouri, Orleans. E o padre Dien providenciou alojamento adequado, alimentação, trabalho e compra de vestes episcopais e pessoal, com as pessoas da ordem ajudando dia e noite. Tendo deixado o grupo dos franciscanos, Godin Tuc exortou a Sé Romana a, entre aspas, aliviá-lo das censuras. Em junho de 1964, o padre diretor da Congregação dos Colaboradores, Nguyen Duc Thiep, foi a Roma para monitorar os documentos de absolvição, colocado entre aspas aqui, de Godin Tuc. Finalmente, os documentos oficiais de Roma chegaram a Tuc. Algumas pessoas prepararam câmeras para capturar a cena de Godin Tuc assinando os papéis de regularização. Graças a isso, foi dissipada a dúvida de que os documentos enviados à Santa Sé não traziam a assinatura do bispo. Esse contexto de isolamento, no período em que esteve sob a tutela de clérigos vietnamitas, acabou alimentando o imaginário de algumas pessoas que alegaram que Tuc havia sido sequestrado e que estaria sendo retido contra sua vontade e sendo submetido a maus tratos. Teoria similar àquela palmariana, que alegava que Paulo VI estaria sendo mantido enclausurado no Vaticano, enquanto um sósia tomava seu lugar. Continuando aqui, em 11 de julho de 1964, isto é, 5 meses antes de falecer, Godin Tuc reconciliou-se com Roma. A sua retratação foi publicada no jornal oficial, na edição oficial do jornal L'Osservatore Romano,
em 17 de dezembro de 1964, 4 dias após seu falecimento. E aqui no site tem todas as imagens, tá? Em sua retratação, Tuck menciona as consagrações dos bispos Gerhard Larrey, Moisés Carmona e Adolfo Samora, no mesmo dia em que escreveu e assinou a sua retratação. Tuck redigiu ainda outras 3 cartas que foram enviadas a esses 3 bispos, desculpando-se e instando-os também a reconciliar com Roma. Tem o anexo mais abaixo, tá? No entanto, mesmo diante de tantas evidências, alguns insistem em questionar a autenticidade dessa reconciliação e fundamentando-se em interpretações equívocas dos fatos. Alegam que tudo não passou de manipulação orquestrada pelos perversos modernistas, mas outro fato relevante contribui para reforçar a ideia de que Tuck realmente faleceu reconciliado com Roma, e me refiro aqui ao registro do seu necrológio na Ata Apostolic Sedis, de 1985. Roma não publicaria jamais o necrológio de um clérigo que estivesse falecido excomungado como herege ou cismático. Clérigos como Lefebvre e Castromayer, por exemplo, não possuem necrológio nas atas, justamente por terem sido e morrido excomungados por Roma. Por outro lado, outras figuras também reconciliadas têm seus necrológios registrados, como o Sr. Licínio Rangel, um bispo racionalista que morreu unacum. Até mesmo Salomão Barbosa Ferraz, ex-membro da Igreja Apostólica Brasileira, ICAB, que morreu conversado com os modernistas em 1909, possui seu necrológio nas atas. Apenas clérigos unacum têm seus necrológios publicados nas Atas Apostolic Sedis. Com Godin Tuck tendo sido absolvido pela Sé Romana, foi possível que ele presidisse a grande festa dos dias marianos em Carthage, Marian Days, em agosto de 1964, onde celebrou a missa no rito Novus Ordo. E aqui, nesse texto, tá, tem as imagens dele celebrando a missa do Novus Ordo. E também ouvindo a missa no Novus Ordo. Continuando, as suas palavras antes da cerimônia foram provavelmente também as últimas na vida cerimonial de Godin Tuck. Abre aspas. Por 20 anos, nunca vi um número tão grande de vietnamitas. Agora, a mãe, com em maiúsculo, referindo a Nossa Senhora, me trouxe aqui para encontrar todos vocês pela última vez, povo vietnamita, no Sagrado Coração de Mãe Maria. E aqui tem imagens, tá? Exclusivas. Continuando, Godin Tuck, após um período de recuperação no Hospital do Clero da Congregação da Mãe do Redentor dos Estados Unidos, Carthage, Missouri, em 5 de dezembro de 1964, Godin Tuck adoeceu, levado ao hospital St. Joe Joplin. Ele faleceu às 11 horas do dia 13 de dezembro de 1964. O funeral de Godin Tuck foi realizado às 11 horas do dia 22 de dezembro de 1964, na Igreja da Imaculada Conceição, em Springfield, Missouri. E o sepultamento realizado no Resurrection Cemetery da Diocese de Springfield, Cape Girardeau, Missouri, Estados Unidos. Posteriormente, os restos mortais de Godin Tuck foram transladados para o Park Cemetery, em Carthage, Missouri, onde repousa juntamente com outros sacerdotes e membros da congregação da Mãe do Redentor, assim como diversos outros padres refugiados do Vietnã. E aqui, meus amigos, temos algumas conclusões graves, tá? A respeito do Godin Tuck. A vida do bispo Petrus Martinus Godin Tuck foi marcada por profundas contradições.
Um testemunho de fé e uma trajetória pontuada por tragédias pessoais e desavenças com a Igreja de Roma. A sua formação acadêmica brilhante, a sua ascensão como um dos primeiros bispos vietnamitas e a sua intensa dedicação pastoral fizeram dele uma figura proeminente na Igreja Católica no Vietnã. Contudo, a conjuntura política do país, e claro, né, tem a tragédia familiar, porque a família dele inteira foi morta no Vietnã, e as reformas provocadas pelo Concílio Vaticano II destabilizaram sua vida e o conduziram a um exílio repleto de conflitos e dissidências. As numerosas controvérsias relacionadas à sua atuação como bispo sedevacantista e as profusas ordenações e consagrações realizadas sem o imprescindível discernimento, bem como os supostos privilégios conferidos a ele pelo Papa Pio XI, alimentaram debates e polêmicas sobre a legitimidade das suas ações. Mesmo após ter sofrido 2 excomunhões, Godin Took buscou reconciliação com Roma, sendo a última nos instantes finais de sua vida. Embora isso seja questionado por algumas pessoas, está mais do que claro e provado que a reconciliação de fato aconteceu. E não há dúvida sobre isso, tá, meus amigos? A meu ver, nenhuma dúvida. Vocês podem conferir as imagens, algumas delas exclusivas, e verá que ele estava ali de bom grado na congregação e que foi tudo deliberado. Ou será que as pessoas pensam que por trás da câmera tem algum Vietcong ali com uma AK-47, tipo, ou forçando ele a fazer isso, a fazer esse teatro, né? Não faz sentido coagindo, né, a fazer tudo isso, a encenar. Para mim não faz sentido um negócio desses. Inclusive alguns me perguntam, né? Então, Takaki, você que conheceu o Padre Francis, né? Pessoalmente, eu já conversei com ele algumas vezes, porque eu estive um tempo no convento dos franciscanos. E eu digo, eu não sei, cara. Eu não vou dizer que ele mentiu, né, a respeito do possível suposto sequestro de Dom Tuque. Mas o fato é que o que ele diz, tá, não condiz com o fato que nós vemos aqui. Então, seria eu, digamos assim, estaria sendo temerário por dizer que o padre Francis Miller tá dizendo uma inverdade? Eu digo que não. Eu estaria sendo mais temerário se eu disser que clérigos atuaram sequestrando um bispo católico. Isso sim seria uma acusação muito pior do que a outra. Vocês concordam? Mas vamos continuar. Assim, Godin Took deixou um legado complexo que desafia a compreensão de muitos. Ele personificou as tensões de uma época de mudanças na igreja e foi para alguns um símbolo da resistência ao modernismo. A sua trajetória finaliza com a volta ao seio da Igreja Romana, uma reconciliação que sugere, em suas próprias palavras, o último adeus a um povo e a uma igreja que, mesmo com todas as contradições, sempre foram sua casa. À luz de todos os acontecimentos que marcaram a trajetória de Godin Took, é razoável concluir que a sua decisão de se juntar-se aos seus compatriotas vietnamitas ao final de sua vida representou uma escolha consciente e livre, colocando fim à sua breve e controversa passagem pelo cenário sedevacantista. Este resumo, como o próprio título sugere, não pretendeu abarcar todos os eventos relacionados à passagem do bispo Petrus Martinus Godin Took pelo sedevacantismo, mas sim destacar alguns fatos que se sobressaíram por sua relevância ou polêmica, sobretudo a sua retratação
e reconciliação com Roma. Da mesma forma, não foi objetivo deste compilado atacar sua pessoa ou sua memória de forma gratuita, nem tampouco desmerecer integralmente as suas ações. E o autor encerra, né, com a frase atribuída a Aristóteles: Amicus Platus sed magis amica veritas. Né? Amigo de Platão, mas antes amigo da verdade. E, bem, aí tem os apêndices, né? Teria Godin Took recebido do Papa Pio XI o privilégio de sagrar bispos sem a prévia autorização de Roma. Em 15 de março de 1938, por meio do motu próprio, o Papa Pio XI concedia a Petrus Martinus Godin Took uma delegação de poderes para que o mesmo pudesse alcançar os fins para os quais foi designado. E aqui temos a imagem da carta de Pio XI, que diz aqui: Pio Papa XI, em virtude da plenitude dos poderes da sé apostólicas, instituímos como legado nosso Pedro Martinho Godin Took, bispo titular de Saigon, para fins conhecidos por nós, com todos os poderes necessários, dado em Roma, junto a São Pedro, em 15 de março de 1948, 17º ano de nosso pontificado, Pio Papa XI. Depois o comentário do autor. Alguns pretendem que essa delegação de Pio XI conferia a Godin Took a plenitude dos poderes do Romano Pontífice, exceptuando-se a infalibilidade, um absurdo incomensurável. O Código Canônico de 1917, no cano 265 e seguintes, distingue e define cada uma das atribuições dos legados papais, o mesmo que o decreto do mesmo Papa Pio XI de 1909, por meio da Sacra Congregatio Consistorialis, que descreve detalhadamente as faculdades que o Santo Padre concedeu aos reverendíssimos senhores núncios, internúncios e delegados apostólicos, depois de publicado o Código Canônico. Em 8 de janeiro de 1938, em consistório secreto, Godin Took foi designado como o primeiro vigário apostólico de Vinlon. Isso está na Ata da Sé Apostólica, tá? 30 de 1938. E foi sagrado bispo em 5 de março do mesmo ano, e no dia 15 do mesmo mês recebeu as letras pontificais, delegando a ele a autoridade necessária para o exercício do vicariato. Godin Took recebeu os plenos poderes, plenitude potestatis, para exercer o cargo para o qual foi designado pelo Papa para fins conhecidos por nós, ou seja, como vigário apostólico, e não para o cargo de núncio, internúncio ou delegado apostólico, tampouco para o cargo de legado ad latere reservado aos cardeais. Portanto, Godin Took não possuía nenhuma autorização enquanto simples vigário apostólico para escolher e sagrar bispos à revelia. Tanto isso é verdade que, em 17 anos como vigário apostólico, Godin Took sagrou apenas 2 bispos em 1955. E no mesmo dia, no exercício desse cargo, os monsenhores Paul Nguyen Van Binh e Simon Hua Nguyen Von Yen, mas com a expressa e prévia autorização de Roma. Enquanto que no sedevacantismo, em apenas 4 anos, entre sagrações integrais e subcortione, foram mais de uma dezena. Ou seja, o Godin Took sagrou mais de 10 bispos em 4 anos. No breve, o Papa Pio XI nomeia Godin Took como legatum, sem definir ou distinguir a característica dessa delegação.
A definição de vigário apostólico e suas faculdades nem mesmo constam no Código Canônico de 17. E talvez tenha sido esta a razão para que o Papa o tenha nominado apenas como legato. Godin-Took não estava sendo enviado, segundo as normas, a um país sem relações com a Santa Sé e sem hierarquia. Para isso, a Santa Sede sempre estabeleceu o envio de delegados apostólicos, esses sim com poderes para ordenar e sagrar bispos. Took foi enviado a um território que foi desmembrado de uma diocese para tornar-se uma diocese independente, tanto que ele foi sagrado bispo por um delegado apostólico, disse o Papa, para fins conhecidos por nós. Ou seja, o exercício do vicariato apostólico, cujas faculdades e atribuições constam a partir do cano 265 e seguintes. E que de nenhuma forma fazem referência a especialista na faculdade de sagrar bispo à revelia e sem prévia autorização de Roma, coisa que não existe. Então, meus amigos, é isso, tá? E depois temos cartas dele para Carmona e também Guerrero-Larrier. E temos também a foto da carta assinada por ele, tá? Da retratação. O certificado de óbito dele. E é isso, tá? Esse é o legado de Dom Toque. Ele foi uma pessoa confusa. Ele tem a sua importância enquanto ele deixou algumas linhagens, né, de bispos tradicionais. No entanto, o que ele mais fez, infelizmente, foi formar seitas, tá? E é isso, tá? Eu mesmo, tá? Eu sou crismado por um bispo da linha Jutuque, tá? Que é o Dom Rolian, que foi sagrado pelo seu irmão Dom Pio Espina, que foi sagrado por Dom Dávila, que foi sagrado por Dom Pio Varunas, que foi sagrado por Moisés Carmona, que foi sagrado por Dom Toque. Tá? No entanto, isso não me impede de tecer críticas onde é criticável. E a verdade é essa, meus amigos. Dom Toque, ele foi um bispo muito hesitante, tá? Muito hesitante. Diferente de Dom Lefred e Antônio de Castro Maier, que podemos divergir da posição deles, de reconhecer e existir. No entanto, o fato é que eles sempre se mantiveram nessa posição, até o final, tá? Ainda que o Dom Lefebvre, ele tenha momentos, ele tem uma hesitação negociando com Roma, ele teve, mas ele nunca saiu dessa posição. Agora, Dom Toque, ele simplesmente foi excomungado 2 vezes e reconciliou com Roma novamente depois. 2 vezes. Ele foi muito hesitante. E nesse momento de hesitações, ele sagrou inúmeros bispos, tá? Inúmeros bispos mesmo. E depois mostrou-se arrependido. E muitos bispos, nem católicos eram, né? Como foi dito. O artigo mostra o Jean Laborie, mas também tem o Christian Dattensen, né? E temos algumas figuras pitorescas, né? Como o Subiron, que depois teria sagrado, Pablo de Rojas, enfim. Tem toda essa bagunça aí no meio, né? Então, é esta a figura de Dom Toque. Então, meus amigos, eu encerro por aqui. Considerem tornar-se membro do canal. Considere ajudar também o canal. Seguir-me nas redes sociais.
Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.